falar. Olha aqui. Então, pessoal, a gente está muito feliz, né, em encontrar vocês todos aqui nessa tarde. E acho que não tem como falar de humanas e não falar de música também, porque a música representa a história, representa uma região, representa o território, representa as nossas relações sociais, né, e até mesmo a nossa forma de pensar, né? Muitos pensamentos são reproduzidos a partir de músicas, né? E aí entra o pensamento filosófico também. Então, a gente das ciências humanas é muito contemplado dentro da música e é também uma forma da gente descontrair um pouquinho nesse período que está sendo tão tenso para todo mundo, né? E a gente vai aproveitar para estudar um pouquinho, falar de conteúdo, mas também tornar esse momento de estudo um pouquinho mais leve. Então, a gente espera que vocês aproveitem bastante, participem também, porque vai ser muito legal. E é isso, não vou falar muito agora não, para sobrar mais tempo depois. Sejam bem-vindos. Agora é a Damaris que já vai ficar com a palavra ou você vai falar alguma coisa? Não, eu fiquei nessa parte assim de convidar, né, de fazer um convite, uma pessoa, né, para contar e tal, e fiquei correndo atrás, né, e a Damaris, né, ela se ofereceu, né, para estar aqui para nos ajudar com essa voz maravilhosa. A Karen foi a pessoa que intermediou aí, né, toda essa conversa aí para estar trazendo a Damaris, e eu fiquei muito feliz por ela ter participado, né, estar aqui participando com a gente. Acho que todos nós, né, a Damaris é muito querida, né, por todos nós, e ela tem uma voz assim maravilhosa. Muito obrigado, viu, Damaris, por aceitar o nosso convite. Arrasa, Damaris! Prazer nosso, Nossa, gente, vocês tiveram dificuldade de arrumar também uma pessoa que canta, eu canto. Olha lá, ó. Não, por favor. Tem a dupla lá. A Alessandra canta muito aquelas músicas que a gente cantava antigamente, né? Sangue de Cristo tem poder, ninguém aguenta a voz de taquara rachada. Vamos lá. Bom, gente, boa tarde. Eu escolhi essa música porque ela passa uma mensagem de esperança. E é isso que eu quero passar hoje para vocês, dizer que tudo vai passar. Vamos lá. O som vai acalmar as coisas no lugar, mais amor em casa, pra imunizar a alma. Deixar toda a casa arrumada, se deitar lá no sofá da sala, resolver as intrigas e mágoas. Rever antigos conceitos, bota fé que o mundo tem jeito, sentir lá no fundo do peito, vai passar, vai passar, vai passar. Logo a gente volta a se abraçar, vai passar, tudo vai passar. E logo a gente volta a se abraçar. O som pra acalmar, pra aquecer e se aceitar. Pra cuidar um do outro, hoje estamos longe de todos, pra amanhã nos vemos de novo. Nós não precisamos de muito, não se entregue, se doe pro mundo, escute uma voz lá no fundo, vai passar, vai passar, vai passar, logo a gente volta a se abraçar, vai passar,
vai passar, e logo a gente volta a se abraçar. Vai passar, tudo vai passar. Vai passar, e logo a gente volta a se abraçar. Caiu. Bom, gente, é realmente isso, né? A música que a Damaris escolheu ali, ela e a Damires, né? Damires também é minha tutoranda, tá, gente? Irmã de Damaris, maravilhosa também. Então, assim, a música que elas escolheram foi, assim, bem pertinente para o momento, né? Vai passar, tudo vai passar realmente. Não importa que a gente está passando por um momento meio difícil, um pouco turbulento, mas que a gente vai conseguir. E é isso que é o nosso diferencial, sempre juntos, né? Unidos, sempre sabendo que a gente vai estar sempre junto para passar por isso, todo mundo no final tendo a vitória. Tá? Então agora nós vamos fazer eu e Luziana, né, Lu? Ative o seu áudio para falar também justamente comigo. Vamos fazer um apanhado geral das pandemias, né, que existiram durante a história. A gente vai falar um pouquinho ali sobre as primeiras pandemias que nós temos, né? Então, o conceito de pandemia. E aí eu vou falar uma parte, Luziana vai falar outra parte ali juntamente comigo. Vou compartilhar a tela aqui para dar início. Me avisa quando estiver compartilhando, gente, fazendo favor. Enquanto você vai compartilhando ali, né? A gente vai lembrando que nós estamos passando, a gente ainda é privilegiado por a gente estar num século que foi a primeira vez que nós tivemos, praticamente, nós, até o final do século XX, início do século XXI, nós não tínhamos passado por nada ainda. Quem viveu o século XX, sim, foram os que mais sofreram, porque foram os que teve mais pandemias, epidemias, endemias. E um dos maiores também, um dos séculos que teve maiores conflitos também, né? Mundiais, passaram além de pandemias, epidemias, surtos que surgiram no mundo. Aí a gente tem ali Primeira Guerra, Segunda Guerra, né? E temos também ali Revolução Russa, Guerra Fria, várias coisas, acontecimentos históricos que marcaram ali também o século XX. Então, para a gente começar a falar um pouquinho sobre essas epidemias, nós vamos falar sobre o conceito, né? O conceito de epidemia e o conceito de pandemia. A epidemia seria a cada 100 mil habitantes que 300 pessoas tivessem um contato, né, o contágio dessa mesma doença. Como nós temos uma pandemia, é porque essa disseminação dessa doença está sendo nível mundial, né? Está sendo um contato muito mais amplo. Então, aí tem o nome de pandemia. Logo, quando a gente fala da história, então, não é tão difícil a gente falar que a primeira experiência brasileira, né, de epidemia, nós vamos ter com a vinda dos colonizadores, né, quando a gente começa ali a colonização brasileira. Então, eles vão ter aqueles primeiros contatos com aqueles indígenas que não tinham imunidade, né, para doenças que os europeus já conheciam, que eles já tinham, como a influenza, que é uma simples gripe, né, e naquele momento matou-se milhares de indígenas aqui no Brasil, e uma das principais foi a varíola, né? E a varíola, pessoal, foi uma coisa assim, interessante, que os europeus se apropriaram dessa epidemia, essa doença, para auxiliar na colonização. Quando eles percebem que os indígenas eles não têm essa imunidade contra essas doenças, eles acabam até mesmo utilizando essa doença para enfraquecer esses indígenas e conseguirem, de fato, colonizar, tá? O Brasil. É uma coisa bem interessante também do período da nossa colonização. Então, aqui, ó, uma epidemia como a gripe e o sarampo, simples, são doenças que hoje a gente já tem imunidade, tem vacina, né? Tem métodos que são utilizados para combater, elas resultaram na morte de milhares de indígenas, logo no primeiro momento da nossa colonização.
Lá na história também nós temos aqui a questão da peste negra, né? Lá na Idade Média, nós temos ali o surgimento dessa peste negra. A peste negra, ou peste bubônica, ela vai ser uma doença que assolou a Ásia e a Europa, principalmente, né? Ela foi ali o seu auge, foi entre os anos 1347 até 1353, durante a Idade Média, e ela tem a sua origem, né, na Mongólia, e ela vai se espalhar através do Ocidente pelas rotas comerciais estabelecidas na Idade Média, e essas rotas comerciais vão espalhar essa doença. Né? Primeiro ali era um rato que picava, a pulga que picava o rato, e aí aquele rato morria, aquela pulga tinha que procurar um outro local para sobreviver, e aí encontrou um ambiente propício na Idade Média, porque não tinha-se ali, né, gente, um saneamento básico adequado, a população europeia vivia praticamente num grande chiqueiro, vamos dizer assim, então elas encontraram um ambiente propício. E aí, depois que o rato morria, essa pulga ia, picava os seres humanos e começou essa grande, né, doença que foi a peste negra, que dizimou mais de 25 milhões de pessoas só na Europa, há uma estimativa. Né? Essa máscara aqui é uma máscara muito conhecida, que foi utilizada pelos médicos, né, durante a tentativa de cura da peste negra. E por que tem esse bico de pássaro, né? Dentro desse bico ali ficavam ervas aromáticas, tá? Tinha motivo para ter isso. Eles acreditavam que a doença era contagiosa pelo ar. Então, aquelas ervas aromáticas, elas serviam tanto para evitar o mau cheiro, quanto para também evitar o contágio pelo ar, mas na verdade, depois de estudos, né, vai ser descoberto que não era pelo ar, era sim pela mordida ali da pulga que picava o rato. Então, assim, essa máscara ela foi utilizada desde lá na peste negra, na tentativa de evitar o contágio, pensando que esse contágio seria através do ar. As consequências, né? Nós tivemos ali a peste negra, ela sua vez, a maioria dos servos deixavam o campo e vão para as cidades, onde havia trabalho e mais recursos. Assim começa a crescer e o poder da burguesia iniciando a crise do feudalismo e a Revolução Burguesa. Então, uma das principais consequências aqui da peste negra que nós vamos ter é a formação desses burgos das cidades, das pequenas vilas, essa burguesia se enriquecendo, essas cidades se formando, e aí vai ter o fim, o declínio aí do feudalismo na Idade Média. Essa vai ser uma das principais consequências da peste negra. Lu, quer continuar da sequência? Pode falar da vacina você, mas eu posso também. Beleza, então vou falar aqui rapidinho. Então, olha só, uma outra parte da nossa história, a gente trabalha muito com as terceiras séries, né? Revolta da vacina. Onde aconteceu? Vai acontecer ali no Rio de Janeiro, né? Que era a capital do Brasil, ali em 1904, entre os dias 10 e 16 de novembro. O que vai acontecer? Medidas sanitárias foram impostas pelo governo, né? Para urbanizar a cidade do Rio de Janeiro, para conscientizar as pessoas que precisavam de ter uma melhora condicional da vida da população. Então, foi-se obrigado à vacinação obrigatória. Houve uma lei da vacinação obrigatória da população, que era uma vacina anti-varíola. Só que não foi informado a essa população como que seria essa vacinação. Então, pensa, gente, lá em 1904, uma obrigatoriedade de uma vacina, então a população ela começa a se revoltar. Por que vai ser feito isso? Não informaram a gente o motivo. Né? Então, vai ter aí um pensamento assim, não queremos ser vacinados, o que está acontecendo? Então, vai ser uma rebelião popular contra a campanha de vacinação obrigatória para todo brasileiro, maior que 6 meses de vida, né? E foi um protesto que ocorreu no início do século XX, no Rio de Janeiro, que foi o sanitarista Oswaldo Cruz que colocou o projeto em prática. Então, uma das primeiras revoltas também da República Brasileira vai ser a revolta da vacina, uma das primeiras grandes revoltas, que tem caráter na saúde, justamente porque foi uma revolta que, se tivesse feito o posicionamento político correto, concreto, não tinha acontecido. Porque se eles tivessem informado a população o motivo, a causa, provavelmente a população não seria tão revoltosa como foi. Né? Então, aí nós temos também, no contexto brasileiro, a revolta da vacina em 1904. E completando também isso aí, o Oswaldo Cruz, né? Vocês já veem, hoje vocês estão vendo falar muito o nome dele, o do Instituto, né? O Instituto Oswaldo Cruz recebe o nome hoje, que faz
parte do grande instituto de pesquisa, ainda tem vacina sendo testada, muitas das vacinas que a gente tem são testadas lá, o instituto ainda é muito lindo, muito grande, toda vez que eu passo com os alunos lá, eu mostro eles. E também foi uma forma, gente, olha só, de expulsar a população pobre do centro do Rio de Janeiro. Eles precisavam fazer avenidas grandes e eles precisavam expulsar aquela população que vivia em cortiços. E eles começaram a falar que as doenças vinham dessa população. É ali que começa a tirar as pessoas dali e surgir os morros, as favelas do Rio de Janeiro. Quando essas pessoas pobres são expulsas dessa região por causa que diziam que a doença estava vindo daí, e eles são obrigados a se aglomerarem nos morros. Depois aí a gente tem a gripe espanhola, que foi a mais grave de todas as das pandemias, né? Ela aconteceu em plena Primeira Guerra Mundial, onde estavam o conflito estava ali, e então essa gripe ela veio, não tem certo assim, de onde ela veio, mas provavelmente ela surgiu lá com os primeiros soldados dos Estados Unidos e veio se dizimando pelo mundo inteiro. No Brasil, ela chega também, né, em setembro de 1918, espalhando por todas as regiões do país e causando 35 mil mortes. Isso aí, gente, são dados mais ou menos. Provavelmente morreu muito mais, tá? Ela era letal. E diferente um pouco da pandemia que a gente está vendo agora, ela atacava mais jovens. Essa agora a gente está vendo, né? Não é uma regra, mas é mais os idosos. Tem jovens também, mas essa daí era mais com os jovens, porque eram aqueles que estavam chegando da guerra, desnutridos, enfim. E aí, por que gripe espanhola? Os países que estavam envolvidos na guerra diretamente, eles evitavam falar para que não enfraquecesse o exército. Então, o que eles faziam? A Espanha estava neutra, ela foi a primeira que teve, a comunicação era totalmente vetada, então a Espanha foi a que fez, que espalhou essa pandemia que estava acontecendo. Então, por isso que ela recebeu o nome, que foi o primeiro país a falar sobre isso aí, que todos os outros ficavam quietos, né? Quietinhos para que não os exércitos deles não ficassem prejudicados e sofresse ataques. E a gripe espanhola tivemos 3 ondas, né? A primeira onda, a segunda onda, que foi a que mais matou, a segunda onda foi mesmo assim, e a terceira onda, né? Essa às vezes me preocupa. Nós estamos na primeira onda, vai que segue esse modelo, não sendo negativo, mas, né, a gente fica preocupado quando você não tem o cuidado necessário. Nós estamos falando de uma época do século lá, do início do século XX. Nós estamos no século XXI, na terceira década do século XXI, já era para a gente estar com isso muito mais controlado, não é? Porque nós estamos mais com informação, com todos os meios de comunicação aí trabalhando em cima disso, com a ciência muito desenvolvida. Então, nós éramos para não estar passando por tantos problemas como nós estamos passando. A consequência, né, como eu falei, no Brasil chegamos a 35 mil mortes e num total de 100 milhões de mortos no mundo inteiro. O historiador adora falar, né? Hoje é o nosso dia, mas a gente tem que deixar para os outros. Essa parte Verdade. histórica, tá, gente, da pandemia. Isso, pessoal. Agora que a gente... Então, já passou a bola para mim, já? Já, né? Já. Então, agora que a gente deu essa volta aí na história, né, para poder a gente entender um pouquinho como foram as grandes epidemias e até mesmo pandemias, né, no mundo, a gente vai dar uma paradinha agora aqui pelo século XIX, até chegar agora nos dias atuais. Para a sociologia, a gente sempre dá uma voltinha na história, né? Os estudantes já estão acostumados aí com isso, porque a gente sempre está estudando o contexto em que aconteceu os fatos, né? E aí, por que século XIX? Deixa eu projetar aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui a apresentação. Assim que enquanto vai entrando.
Deixa eu voltar. Já estão visualizando já a apresentação? Já, né? Isso, aqui. Então, pessoal, a parte que a gente vai discutir um pouquinho sobre sociologia é de que forma a desigualdade social tem relação com a pandemia. Né? Por quê, professora, que a gente vai falar sobre isso? Aí eu falei do século XIX, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre Karl Marx, né? Primeira série e segunda série eu tenho estudado bastante agora no primeiro trimestre, né? Sobre Karl Marx. E terceira série aproveita para revisar, o Enem cai bastante essa temática, então né, contempla as 3 séries também. E aí, Karl Marx ele vai falar um pouquinho sobre essa questão da divisão de classes. Né? Antes da gente entrar na parte de pandemia, vamos entender um pouquinho sobre o que seria essa desigualdade social. Para Karl Marx, ele coloca mais a questão da divisão de quem quem detém os meios de produção e quem vende a sua força de trabalho em troca de salário. E aí, a gente divide ali entre burguesia e proletariado. Então, ele está falando mais da posição que o indivíduo ocupa no processo produtivo. Né? E aí tem um outro teórico clássico da sociologia, que é o Weber, que ele vai falar diferente, ele vai abranger um pouquinho mais do que Marx, ele não vai falar só da questão da posição no processo produtivo. Weber ele vai falar de status, ele vai falar dessa questão de honra social, qual é a posição que o indivíduo ocupa ali, e também no estilo de vida. Então, para Weber, essa divisão de classe, também, essa classe social tem a ver também com o estilo de vida, e ele abrange um pouquinho mais, né? Na verdade, ele complementa, né? E aí a gente entra nesse tema que a gente está trabalhando agora de pandemia. Por quê? Quando a gente fala de, por exemplo, do mundo do trabalho, que é a projeção que está vendo aí, que vocês estão vendo, né, a gente sabe que muitas pessoas elas dependem do trabalho para sobreviver. E aí, por exemplo, nós aqui estamos trabalhando em casa, a gente teve essa oportunidade de home office, e aí a gente está controlando alguns riscos, né, mantendo o nosso processo de trabalho, mas controlando alguns riscos em relação à exposição. Mas a gente sabe que muitos trabalhadores não tiveram essa possibilidade de home office, né? E aí, por exemplo, se colocaram precisando utilizar transporte público, atender pessoas, ficar em locais fechados. Então, o trabalho proporcionou também uma exposição ao risco a muitos trabalhadores. Né? E aí a gente vê a questão da dependência do trabalho. Né? Muitas pessoas trabalham porque é necessário, ela precisa do salário dela ali no final do mês e acaba tendo uma condição social dela também ser trabalhador. Então, a gente coloca ali uma questão assim, que muitos trabalhadores se contaminaram com o vírus, até mesmo pela função que exerceram. Um exemplo que a gente dá aqui são os médicos, os profissionais da saúde em geral, e até abriu o painel Covid do Espírito Santo, e aí mais de 14 mil profissionais da saúde, só para vocês terem uma ideia de números, né, foram contaminados com o vírus do Covid. Então, olha só a quantidade. Em Aracruz, no painel do estado, tem 12 profissionais, até um percentual baixo, graças a Deus. Né? E aí, né, eu passei o próximo ali, já falando sobre desigualdade social, que por quê? Em que sentido a desigualdade social vai ser refletida na questão da relação com a pandemia? Né? A gente sabe que, por exemplo, pessoas que não têm acesso à informação, às vezes, né, não se cuidam, não se previnem da forma adequada. Por exemplo, pessoas que vivem são consideradas de classe baixa. Geralmente, a quantidade de pessoas nessas famílias é muito maior, né? Então, o isolamento social, o distanciamento, às vezes, também fica um pouquinho dificultado. A gente sabe também que aí a gente entra na parte do tratamento, né? Ou o acesso à saúde de qualidade, né? A gente sabe que o sistema brasileiro, né, de saúde, o SUS, que a gente conhece, é bem precário. A gente conhece que tem as suas falhas, e aí a gente tem uma diferença de tratamento da pessoa que tem um tratamento público, que ela necessita receber o tratamento público,
e daquela pessoa que necessita, que tem condições de desfrutar do sistema privado de saúde. Né? Eu vou colocar um trechinho aqui de 30 segundos de uma música, né, que a gente está falando de música também nesse encontro. Vou colocar só um trechinho para a gente poder discutir essa parte de desigualdade social. Vou só finalizar aqui para eu colocar para a gente poder discutir essa parte. Travou. Acho que agora sai. Pessoal, agora vai entrar agora só 30 segundinhos de uma música para a gente poder. É uma música de Gilberto Gil. Vou deixar vocês ouvirem aqui e aí a gente volta a discutir sobre o assunto. Nos barracos da cidade, ninguém mais tem ilusão. No poder da autoridade de tomar a decisão. E o poder da autoridade, se pode, não faz questão. Se faz questão, não consegue enfrentar o tubarão. Gente estúpida. Gente hipócrita. O governador promete, mas o sistema diz não. Os lucros são muito grandes, mas ninguém quer abrir mão. Mesmo uma pequena parte já seria a solução. Mas a usura dessa gente já virou uma legião. Isso, pessoal. Só para a gente poder discutir um pouquinho, visualizar, né, um pouquinho. A gente está falando sobre desigualdade social. E aí, aqui falou um pouquinho da parte da concentração de riquezas, né, nas mãos de uns ou de outros. Né? Tem uma representação agora que está passando aí para vocês, que é uma charge, né? Mas se você não tem nada, por que está na fila do SUS? É que eu tenho que ser que até eu ser atendida é provável que eu fique doente. Né? Então, assim, a gente sabe que o atendimento precário, muitas vezes coloca uma grande parcela da população ali mais em exposição e com menos expectativas de cura, né? Então, assim, é triste, a gente fala também de igualdade de direitos, todos nós, perante a lei, temos os mesmos direitos, né? Isso está previsto na Constituição, mas, lamentavelmente, é algo que ainda é aquela cidadania prevista, né? Não é a cidadania real, que a gente vive na realidade. Eu não vou poder falar muito mais aqui, eu vou passar para o meu amigo Milton, porque o tempo é curto, e aí em outros encontros, a gente vai discutir um pouquinho mais sobre esses assuntos, tá bom, pessoal? Só para a gente dar uma prévia aqui, nesse momento. Obrigada por enquanto. Muito bem, então o Juliano vai colocar para mim aí a tela, e aproveitando esse embalo da Vivian, né, eu vou falar numa visão da antropologia filosófica sobre a ideia de alienação e cuidado. Né? A professora já colocou muito bem essa questão, né, da relação de classe, e eu me lembro que, se eu não me engano, na obra de Nietzsche, Genealogia da Moral, ele faz uma crítica bem assim: o sonho de todo oprimido às vezes está no lugar do opressor, por causa, às vezes, dessa luta de classe, né? E nesse contexto que nós vivemos, às vezes nos faz sonhar dessa forma, não querer expulsar quem está lá, mas também conquistar o nosso espaço. Então, só falar um pouquinho assim, primeiramente, a missão de um filósofo.
problematizar as coisas em busca de respostas, soluções e da verdade. O filósofo não deve estar, entre aspas, preocupado com ideologias, mas preparado para refletir e trazer luzes aos seus problemas. Então, pode passar, Juliano. Então, a partir daí, né, assim, o filósofo ele não fica no problema em si, ele vai buscar a trazer, problematizar a solução, o problema e trazer uma reflexão. Então, uma visão a partir da antropologia filosófica de classe, alienação e cuidado. Pode passar, Juliano. Olha só, indagações para a nossa reflexão. Vou buscar trazer exemplos do nosso município, porque a professora Luziana, o professor Geliano e a Vivian já trouxeram um apanhado geral, global, mundial. Então é importante e é interessante que o nosso modelo de escola nos faz também enxergar o nosso quintal, né? Então, olha só, vou buscar trazer exemplo do nosso município. Vamos olhar para o nosso quintal. Aí vem a pergunta: estamos preocupados com a saúde de quais pessoas? Das pessoas físicas, a CPF, biológica, espiritual, intelectual, ou das pessoas jurídicas? Porque a gente vê, né, por exemplo, esses dias a Câmara aprovou estender o horário. Aí ficou nessa briga. Se libera, não libera o comércio, mas quando você vai na rua tem muita gente, de máscara, sem máscara, e começa esse questionamento, né, do isolamento social. Então, olha o olhar antropológico, ou seja, desse estudo humano, filosófico para a nossa realidade enquanto município. E outra coisa, nesse contexto, como nós sabemos que é mundial, nós podemos pensar assim, poxa, aquilo que aconteceu lá na história, no século XIX, século tal, agora nós estamos vivendo aqui na nossa realidade, na nossa casa. Isso é importante nós percebermos o impacto que isso chegou até a nós aqui. Então, quais pessoas, a pergunta que nós devemos fazer diante de um debate, que é diferente às vezes de diálogo, é quais pessoas que nós estamos querendo colocar em evidência? Qual é a pessoa? É a pessoa nós ou a pessoa jurídica? É a pessoa comércio ou a pessoa, né, de carne e osso, biológica, cheia de emoções? Última provocação. Quais delas dá para recuperar? Então, tudo isso que estou explorando aqui é para ajudar a fundamentar, né, no olhar humano o que os professores vêm colocando. Pode passar aí, Juliano. Então, aí, classes, numa visão antropológica e filosófica. As cidades, ou seja, se nós pegarmos pelo contexto histórico do século XIX, o que aconteceu naquele tempo? Está até no nosso livro didático que eu achei interessante. As cidades naquela época adensavam-se com a massa de operários mal acomodados, em moradias precárias, em fábricas insalubres, recebendo baixos salários miseráveis, jornadas de trabalho excessivo, exploração de mão de obra infantil, configurava um estado de injustiça social, gerador de protestos e anseios por mudança. E no finalzinho da fala da professora Vivian, olha só o que ela falou. Nós estamos no contexto de pandemia, mas, de alguma forma, o capitalismo faz com que o homem coloque sua vida em risco, não só o homem, mas também a mulher. Professor, mas por que isso? Olha só, nós podemos ver que a questão ela já vem hereditária lá dos tempos. A pessoa tinha que trabalhar situações, às vezes assim, né? Por isso que a pergunta que nós temos que fazer para nós e até questionamento, quais dessas pessoas nós estamos querendo preservar a vida? E aí, mas o que nos motiva ou o que nos obriga a colocar até a nossa saúde em risco? Pode passar aí, Juliano, por gentileza. Aí vem a ideia de alienação. O que é alienação? Transferir para o outrem, alucinar, perturbar, estado do indivíduo que não se reconhece, que não detém o controle de si mesmo, ou que se vê privado de seus direitos fundamentais, passando a ser considerado uma coisa. A alienação faz com que o homem e a mulher percam sua essência humana. O homem não somente se perde em sua produção, mas perde o seu próprio mundo, que é ocupado, esterilizado, banalizado e desencadeado. Nós entendemos todos os tipos de fala nesse período de isolamento, quarentena, nesse mundo de pandemia que é assim. Não, se eu não for trabalhar, ou eu morro pelo vírus, ou eu morro
de fome. Olha só, que isso é um estado de alienação, porque a pessoa, às vezes, ela não se percebe. E, às vezes, ela ganha um salário mínimo e tem que sustentar 4 filhos. Às vezes, pode ser que dentro da casa, a pessoa responsável, ela ficou o quê? Desempregada, a esposa também, e tem filho pequeno, e olha só. Mas essa dependência faz com que arrisque a vida. Então, num olhar antropológico, filosófico, olhar para essa realidade e sensibilizar, botar máscara. Mas aí a gente acompanha também, pelo menos no nosso município também, pessoas que mesmo se protegendo, chegaram a ter a triste notícia. Pode passar aí, Juliana, isso, cuidado. Então, como dentro de toda essa complexidade que nós estamos vivendo, nível mundial, histórica, né? Eu até brinco assim de uma forma muito respeitosa com alguns amigos, falo assim, cara, a nossa missão é sobreviver a essa pandemia. A nossa missão hoje é sobreviver à pandemia. Então, olha só, aí vamos partir para a filosofia do cuidado, né? Cuidado com o outro. Por isso que tem tantas pedidos de cuidado dentro da casa. Ao sair, usa máscara, usa álcool em gel, cuidado, aglomeração e por aí vai. Porque o cuidado do outro é movido pelo sentimento de responsabilidade pelo outro. Sentir a responsabilidade, não somente pela própria qualidade da vida, mas também por aquele do outro. É uma condição necessária para ser cuidado para com o outro. Então, olha só, logo lá no início da minha fala, de qual pessoa nós estamos querendo cuidar primeiro? Quem é prioridade nesse negócio? A pessoa física, que sou eu, você, nós, ou a pessoa jurídica? E depois a última provocação, né? Quais dessas pessoas dá para a gente recuperar após pandemia? Porque uma vida humana, depois que vai a óbito, não tem como recuperar. Então, são essas provocações filosóficas diante da sociedade, da história, que nós temos que estar atento, certo? E para finalizar, cuidado tem a ver com responsabilidade. Então, a palavra responsabilidade, ela é de origem latina, respondere, que no seu significado original significa responder a um chamado. E nós estamos aqui em contexto de projeto de vida. Todos vocês que estão nos ouvindo têm um projeto de vida chamado vocação. Então, possa ser que nesse momento de isolamento está despertando ou aflorindo ou dando mais potência no projeto de vida de vocês, na área da saúde, na área da segurança pública, na área da vigilância sanitária. Olha só, quantas coisas, quantas oportunidades também que o mundo da pandemia, né, nós até refletimos em uma das reuniões, falava assim, é na crise que se dê grandes oportunidades. Não tem só coisa ruim, mas também grandes oportunidades. Ser responsável significa responder ativamente à necessidade do outro, com dedicação e solicitude. Ou seja, diante de um debate, o que nós devemos fazer? Abrimos o comércio, fechamos o comércio, vamos estender o horário, não vamos estender o horário? A pergunta é, e a pessoa humana, aonde que fica nisso? Né? E aí a gente consegue, de um olhar filosófico, contemplar tudo isso que está acontecendo e aprender também. Então é um pouco da contribuição da filosofia, no olhar mais aqui para dentro da nossa casa, para a nossa cidade, né, diante desse mapa que foi apresentado por nós. Forte abraço. Nossa. A Cíntia. Podemos dar continuidade, então? Boa tarde, pessoal. O Geliano se projeta aí? O problema, né, que já está quase na hora. O povo de humanas fala muito. O que vocês acham da gente finalizar com a música de curso e a gente voltar esses dias? O que você acha, Cíntia? Porque vamos tentar finalizar. Se fosse na próxima segunda-feira no EO, se não tivesse alguma outra ação, né? Ai, tá tão bacana. Falta muita gente. Tá cortando, eu não ouvi. Está tão bacana para interromper, assim, né, o processo, não sei. Tá tão legal. Estou preocupado com você, tá? Nós vamos ficar aqui até 10 horas da noite, que hoje tem conselho da noite. Então, não tem problema. Então, vamos lá, projeta aí, Geliano, por favor. Então, tá bom. Eu não vou me estender muito também, não.
Vamos lá, rapidinho. Eu e o Curso falamos um pouquinho, né, Curso? Se Deus quiser. Anas, que conversa demais. Pessoal, dando continuidade, né, à fala da Vivian, do Milton. Então, quando nós falamos, né, de todos esses acontecimentos e até do atual acontecimento que nós estamos vivenciando, há poucas décadas atrás surge um termo, né, lá na década de 1990, surge um termo chamado globalização, um fenômeno, né? Nós estamos vivenciando esse momento. Como diz a professora Márcia, é um bebê, né? 1990. Então, nós estamos vivenciando, né, essa fase aí. E nós temos muito, devido ao momento que nós estamos passando, nós temos muito que agradecer à globalização, a toda essa era técnico-informacional, porque por meio delas nós estamos aqui. Nós conseguimos, né, nos comunicar, todo esse avanço da informação, nós conseguimos nos comunicar e nos aproximar mais devido a toda essa evolução. Então, o termo globalização, ele surgiu, ele veio, né, por meio da mídia, ele surgiu lá na década de 1990, e a partir dali, devido a todo aquele avanço, ele passou a ser um termo cada vez mais utilizado. Nós podemos relacionar o capitalismo, né, a globalização, diretamente com o capitalismo. É a fase, né, mais atual do capitalismo, desde lá da parte do capitalismo comercial, passando pelo industrial, até essa nova era técnico-informacional. Então, essa fase mais recente é a fase que nós estamos vivenciando. E nós temos muito que agradecer, né, até pelo momento, todos os profissionais, porque nós estamos vivenciando esse momento remoto. E toda essa evolução nos meios de comunicação, nos meios de transportes, tem facilitado, né, o nosso dia a dia. Então, quando nós observamos essa imagem, dá aquela sensação, né, mas o mundo, ele encolheu. Então, quando nós tratamos de todo esse avanço, né, nos transportes, na comunicação, em relação ao fluxo de pessoas, mercadorias, de capital, então nós podemos observar o quê? Que quando nós trazemos essa ideia de que o mundo diminuiu, o mundo ele está se tornando cada vez mais próximo. Próximo por quê? Quando era lá na época das grandes navegações, então, né, saía de um país para ir para o outro, sem nem conhecer muita coisa, né, não ter muitas informações, levava ali por meio de barcos, a vela, ou de um local para o outro, né, na parte continental, de carruagens, isso levava muito tempo. Então, com o avanço ali nos transportes, todo esse processo globalizado ali nos meios de transportes também, foi se tornando cada vez mais acessível para a população ela estar migrando de um lugar para o outro. Então, isso, a globalização, todo esse processo, esse fenômeno da globalização, tem se tornado bem expresso, né? Então, ali nós podemos observar que nessa imagem, ela vem falando a questão da velocidade. Primeiro eram utilizadas carruagens, posteriormente locomotivas a vapor, né? Décadas a mais à frente, os jatos de passageiro. Então, hoje em dia, é muito até mesmo essa grande evolução nos meios de transportes, são utilizados na área de lazer, de negócios, trabalhos, até mesmo para estudo. Quantos de nós, né, ou quantas pessoas que vão para outros lugares estudar, outros lugares buscar informação, buscar conhecimento. Então, tudo isso, esse processo, né, esse longo processo de construção que veio lá da época que era tudo muito difícil, tudo menos desenvolvido. Então, esse longo processo de construção na história, e para chegar até esse termo da globalização, esse fenômeno, né, da globalização. Então, isso ali aconteceram vários marcos, vários marcos, né, que nos registros aí da história. Então, quando nós falamos nessa parte, nós relacionamos a essa imagem aí de um funil, nós podemos entender de que maneira que o mundo ele se tornou menor, né? Ele foi tendo uma imagem ali, um aspecto que foi diminuindo, mas automaticamente foi para um lado positivo, diminuindo o quê? Diminuindo a distância, tudo ali, né? Os países, um se tornou muito mais próximo dos outros devido à acessibilidade da informação, os meios de comunicações, né? Até mesmo a evolução nos meios de comunicação. Quais meios de comunicação os meus pais, meus avós utilizavam e quais que eu estou utilizando atualmente?
Então, nos nossos dias, né, até mesmo na nossa profissão, os nossos estudantes, nossos protagonistas, eles utilizam dessas diversas ferramentas para estar, né, aprimorando o seu conhecimento, desenvolvendo o seu protagonismo. Então, a globalização, essa era técnico-informacional, ela tem sido muito rica, tem enriquecido muito, né, o nosso dia a dia, o nosso conhecimento, tem contribuído no aprimoramento, né, dos nossos conhecimentos. Pode passar, Geliano. Então, quando nós falamos em globalização, nós podemos relacionar em vários âmbitos a nossa vida, no social, cultural, no político e econômico. Quando nós falamos, né, no econômico, no político, nós relacionamos a questão, né, da evolução das redes de fluxos de mercadorias, né, essas rodovias, a ligação ali de um lugar com outro, cada vez mais melhorando essas rodovias. Então, tudo isso também faz parte do avanço, né, que foi oferecido ali pelo fenômeno da globalização. A questão dos fluxos de informações também, por meio de jornais, revistas. Hoje a internet tem sido, né, o maior fluxo ali, acelerado de informação. Nós mesmos, no nosso dia a dia ali, no nosso dia a dia ali na sala de aula, nós estamos utilizando, desfrutando dessas informações, desses recursos, né, evoluídos. Então, tudo isso facilita também o nosso trabalho, facilita o nosso dia a dia, né? Os nossos familiares que estão distantes, nós conseguimos ser tão próximos, às vezes até esquecemos que eles estão distantes de nós, né? Que eles moram em outros países, outros estados, porque é tão fácil essa ligação, uma videochamada, uma web, né? Então, acaba assim dando a sensação de proximidade. Assim como nós estamos aqui, quando nós, né, realizamos a web também com os nossos alunos, então tem aquele momento ali que dá para nós nos aproximarmos mais. Tudo isso devido à evolução, né, da globalização. Então, nós podemos nos comunicar com qualquer pessoa, em qualquer lugar, porque o acesso tem se tornado mais fácil, com relação, né, a algumas décadas atrás, alguns anos atrás. Hoje em dia, o acesso à internet tem se tornado cada vez mais fácil, né, mais comum. Antes, uma casa ou outra, uma pessoa, uma família ou outra que tinha internet. Hoje em dia, até mesmo em comércio, quando nós frequentamos, é uma forma de chamar a atenção dos seus clientes, lanchonetes, restaurantes, já disponibilizam ali internet, né, para usufruto do seu cliente. Então, tudo isso também é uma jogada de marketing, né, a questão da mídia, tudo isso para atrair também, né, é uma forma onde o capitalismo ali tem várias estratégias, utiliza dessa era técnico-informacional, automaticamente ali acelerando todo esse processo, né, de capital, essa circulação, tudo devido aos fluxos de informações, né, as redes de fluxos e os fluxos das informações. Nós estamos nesse momento devido a essa facilidade, e há uns anos atrás computador. Aí na imagem está mostrando, né, como que era o telégrafo lá no ano de 1830, depois como passou, né, a evolução lá em 1876, aí vamos pular lá para 1993. Olha como é que já era, né, em 1992, os smartphones. Vamos colocar agora em 2020, né, quantidade e facilidade de acesso nos aplicativos, né, a questão antes era aquela tela ali preto e branco de celular. Eu peguei o primeiro celular, aquele que não era colorido, tinha uma opção de jogo, não tinha muito espaço, e hoje em dia nós buscamos, para atender nossas necessidades, nós buscamos o quê? Recursos cada vez mais tecnológicos, né, de touchscreen, televisão, a televisão cada vez menor, mais fina. Então, olha o tamanho da tecnologia, né, vindo aí desses países, Japão, que são, né, a Alemanha, que investe fortemente estudos na área da tecnologia, até chegar aqui no Brasil. Lá já surgiram outros meios tecnológicos mais avançados, e a tendência é cada vez mais esses recursos tecnológicos, né, estarem avançando. Por quê? Nós vivemos num mundo, né, globalizado. A globalização é a nossa realidade. Se nós não acompanharmos toda essa evolução, automaticamente, né, nosso trabalho vai ficar mais lento,
nós vamos acabar ficando para trás, não vamos atender às necessidades, né, do nosso trabalho, até mesmo dos nossos alunos em meio a este momento que nós estamos vivenciando. Então, acompanhar a tecnologia, acompanhar esse acelerado processo, às vezes, né, às vezes não, sempre caminha muito mais rápido do que a nossa mente processa, quando nós pensamos que nós aprendemos a utilizar um aplicativo ali, já surgiram 10, já apareceram outros novos e todos ali melhores, né, que aprimoram cada vez mais os conhecimentos. Então, a globalização, ela tem toda essa responsabilidade, né, para estar atendendo ali a nossa necessidade e o mundo globalizado e capitalista que nós vivenciamos nos dias, né, desde alguns anos atrás até os dias atuais. Acabou? Acabei. Nossa, bola para curva. Vou falar bem rapidinho, né? Prometo que no próximo encontro, né? Porque a gente tem muita coisa para falar ainda, né? Nos próximos encontros. Eu só vou aproveitar essa deixa aí da Cíntia, né? Para falar sobre a globalização também. Quando a gente analisa a questão da globalização, eu gosto muito do Milton Santos, né? Grande geógrafo, que o pai da geografia crítica, e que ele fala sobre 3 globalizações. É só para uma questão da gente estar refletindo um pouquinho. Isso aí eu vou falar já no próximo encontro, né? Que é uma globalização que todo mundo quer vender, né? Que a gente vê aí, a mídia quer vender, como se todos pudessem ter acesso a tudo isso que a Cíntia acabou de falar aí, né? E houvesse realmente uma homogeneidade de informações, de acesso, né? Então, essa é a globalização, né, que se quer vender, né? Então, é uma globalização que o Milton Santos fala. Seria uma segunda globalização, que é uma globalização que ele critica justamente esse sistema que é de exclusão, né? Se a gente for analisar o mundo hoje, né, e com essa pandemia, a gente teve a capacidade de mencionar muito bem o que é esse retrato da desigualdade, né? Não só dentro do Brasil, mas no mundo, né? Então, é uma globalização que ela é desigual, né? Nem todo mundo tem acesso. E a gente não precisa ir muito no mundo, né? A gente pode ver aqui nos próprios alunos, os nossos alunos, nem todos têm esse acesso, né? À internet, aos meios de comunicação. Então, o Milton Santos, ele fala muito sobre essa globalização que exclui, né? Que exclui a grande parte, né? A Vívia, o Milton falou muito da questão do trabalhador, né? A pessoa que precisa trabalhar, né, para sobreviver, né? Não tem opção, né, de fazer esse trabalho como a nossa. E a terceira globalização, né, que é uma globalização que o Milton Santos defende, que é a globalização como ela deveria ser, né? Essa globalização para atender a todos, né, de maneira igualitária, né, junto aos direitos humanos, os direitos universais. Então, é só essa crítica, né, que eu gostaria de estar fechando, né, que o nosso tempo estourou muito. E na próxima encontro eu quero falar primeiro, tá, Luziana? Porque eu tenho muita coisa para falar sobre isso. E eu vou fechar aqui, agradecer aí a presença de todos vocês, né? Eu tô todo mundo assim muito ansioso, né? Essa semana inteira ansioso para fazer esse encontro, mas foi feito assim com muito carinho para todos vocês. Agradecer aí a participação da Damaris, de todos os professores que estão aí, né, nos apoiando. Todo mundo já sentiu esse friozinho na barriga, quem já fez isso, né? Sabe que não é fácil. E eu tinha chamado uma pessoa, o Caetano Veloso, para tocar, mas ele faltou na web, aí eu resolvi trazer uma musiquinha para a gente cantar junto, tá bom? Alguém gostaria de concluir antes da musiquinha, para cantar junto? Alessandra, Rogério... Gente, eu não quero nem falar, porque vão matar a gente, né? Pelo tempo que estourou, né? Mas, assim, fiquei encantada, muito show, né? Quero outra amanhã. Olha só, né? Muito show. Parabéns, gente, pela ação ali. Isso é bacana demais, tá? Só agradecer também a participação de todo mundo e porque nos aturaram até agora. Obrigada, pessoal. Vocês são demais. Lindo, Deixa eu ver se eu consigo aqui. Dá para ouvir? Faz uma coisinha assim, se dá para ouvir. Dá, né?
cantar uma música aqui com vocês. Me ajuda que eu tô sem voz, tá? Ai, que lindo! Eu gosto de cantar. Vivemos esperando por dias melhores. Dias de paz, dias a mais. Dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando um dia em que seremos melhores. Melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando. Vamos lá, todo mundo. Dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Vamos lá. Dias melhores para sempre. Gente, um abraço. Gente, que show! Amo! Top! Vocês estão se superando cada dia mais com esse Meet, gente. Aulas de redações espetaculares. Hoje foi um show, tá? Muito bacana. Parabéns mesmo. Nossos alunos, uma pena que perdem muito, né? Mas aqueles poucos que ficam conosco ganham muito também, né, gente? Legal. Parabéns para você, pessoal. Muito conhecimento, muito aprendizado, viu? Parabéns mesmo. Tchau, tchau. Fique com Deus. Obrigada, gente. Tchau. Beijo. Parabéns pela Obrigado, ação, pessoal. galera. Foi show. Tchau, gente. Boa noite. Abraço, boa noite. Boa noite. Lindos. Gente, como a gente fala. Ai, Jesus. Caramba, aí, espera ficar só não, pelo amor de Deus, tudo cronometrado. Agora são os bastidores, né? Obrigada.